Esse Dan Hooker é muita onda, né, não? Roda a vinheta. Fala, galera. Esse final de semana a gente teve Benoit Saint-Denis versus Dan Hooker no UFC 325, com a vitória do francês, né? Acumulou a terceira vitória consecutiva, volta à elite da divisão e se coloca aí como um prospecto a uma futura disputa de título. Vamos falar um pouco de como foi essa luta, mas antes de mais nada, você aqui que acompanha o nosso canal, deixa logo o like na confiança. Você que ainda não conhece, pode ficar até o final do vídeo, ver se esse vídeo vai ser bom para você ou não, e aí só depois você decide deixar o like e considera se inscrever no canal, beleza? Falando da luta, foi engraçado assim que o Dan Hooker ele começou dando recado, né? Todo mundo sabe como o Benoit começa as lutas dele, né? Começa e dá aquele chute aqui meio no meio do corpo, né? E aí o Dan Hooker foi e deu o chute no meio do corpo antes que o Benoit desse. Depois o Benoit deu o chute também. E assim, cara, faltou um pouco de QI, né? Como falou o Dorinho, acho que ele foi muito feliz nessa fala, assim, porque, pô, mano, não sei, dava pra ter sido uma luta com um final diferente. Pra mim ficou essa sensação, assim, sabe? Porque o Benoit, ele foi como ele faz. É isso, ele fez o jogo dele. Ele fez o jogo dele, foi pro abafa, tentou levar pro chão, e o Dan Hooker defendeu as quedas, cara, negou as quedas. Mostrou assim que cresceu nesse fundamento, defesa de queda, de costa para grade e tudo mais, cinturado, ele conseguiu se defender e conseguiu inclusive encaixar aquilo que poderia vir a ser umas boas finalizações, tá vendo? Mas, enfim, não conseguiu ser efetivo na finalização, mas na defesa de queda ele conseguiu. E aí quando ele conseguia e tinha um pouco mais de trocação, ele estava superior. Tava daquele jeito dele, né? Meu porradeiro, sim. Benoit ele luta também não é tão alinhado assim, mas ele tava levando a pior pra mim, assim, no jogo em pé, sabe? Mas o Dan Hooker, cara, ele defendeu as quedas e tentou quedar também, pô. Não sei, cara. Quando um cara defende essas quedas, o Benoit lutando do jeito que ele luta, vê que ele tá superior na parte de trocação, né, se afasta e vamos trocar de novo, entendeu? Então ele quis ficar trocando pegada, quis aplicar alguma queda, alguma contra-queda aí depois. E a conclusão é que quando ele caiu, né, assim, de costas pro chão, o Benoit ele foi muito efetivo, né? Foi muito efetivo no ground and pound. Maltratou bastante assim o Dan Hooker com cotovelada, com chute, tentou algumas finalizações, tentou Kimura, tentou Americana, mas também não conseguia, né? Não conseguia ser efetivo. E esse foi assim o resumo da luta, sabe? O resumo do primeiro round e o segundo round foi muito semelhante, entendeu? O Benoit tentando queda, cansando, tá? Pra mim ele tava ficando cansado já. Se o Dan Hooker sobrevivesse, eu acho que ele teria problemas, mas enfim, numa queda lá que o Dan Hooker negou, depois o Dan Hooker tentou levar pro solo, pegou a contra-queda, caiu numa posição muito difícil, muito difícil. E aí foi passageiro da agonia. Foi passageiro da agonia. Não foi finalizado, né? Eu achei que ele ia pegar o mesmo Katagatame que ele pegou contra o Tsarukian, mas depois ficou na montada e não tinha mais o que ser feito. Herbie Dean até demorou um pouco para interromper a luta. E vitória clara do Benoit Saint-Denis. Agora é uma vitória que, claro, todo o mérito do mundo aí pro francês, mas que me deu a impressão de que é o teto, cara. Talvez o Benoit só ganhe do Perry Pimblett. Eu não sei, cara, porque pela maneira como ele entrou em queda e pela forma qual ele estava trocando, pra mim ele não consegue ser competitivo contra Tsarukian,
contra Chad do Bronx, contra Max Holloway, contra a de fato elite da categoria, entendeu? Ele é um cara que tem uma margem de crescimento, ele ainda é jovem, né? Pode crescer assim mais nos fundamentos. Não tô também querendo ser desrespeitoso, assim, para todo mundo que entra ali no octógono tem chance sim de vencer. Ali só tá os melhores e quando fecha ali a grade, tudo pode acontecer. Ele tem competência, né? Todo mundo que tá ali tem competência, mas eu acredito que há níveis nesse jogo, né? Há prateleiras assim na divisão e o Benoit tá uma ou duas prateleiras abaixo daquele daquele povo que circula ali o topo da divisão. Mas é isso, o cara acumulou a terceira vitória seguida, venceu o top 5 da divisão e acredito que com mais uma vitória ele tem direito sim ao title shot. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o like, se inscreve aqui, a gente está vendo com muito conteúdo bom. Vai ter mais umas resenhas que vão estar disponíveis aqui assim que tiverem publicadas. E tamo junto, se inscreve aí e ossa!